é em relação à espiritualidade do feto, porque você mencionou que o feto não pode ser salvo. E, na verdade, foi uma informação nova para mim. Aí eu queria que você comentasse, se você souber responder, qual o destino desse feto, é purgatório, enfim, o que acontece, certo? E o comentário é sobre a síndrome de Down, porque eu não sei se você acompanhou, mas a Noruega é o primeiro país em que não existem mais partos de crianças com síndrome de Down, porque todas elas são abortadas. E esses índices são altíssimos em vários outros países da Europa. Aí eu queria que você comentasse a relação entre isso e o caráter eugênico que a gente pode perceber na defesa do aborto. Eu li algumas coisas sobre isso. Eu pensei em tentar entrar em contato com o próprio padre Davi Franceschini, só que eu achei que seria meio inviável, porque essa dúvida me surgiu um pouco antes dessa semana, algumas semanas atrás. Então seria muito difícil de entrar em contato com o padre Davi para que ele pudesse me esclarecer e tivesse tempo para me esclarecer. E eu pensei nele a priori porque foi a minha referência, né? Mas, enfim, em algumas conversas e algumas pesquisas que eu fiz, eu vi que o feto ele não é privado da salvação. Ele é privado da vida espiritual. Ele não, pelo que eu estudei e pelo que eu vi, né, nada me leva a crer diferente, o feto ele não recebe a vida espiritual, ele não tem a graça da vida espiritual de se sentir como indivíduo e de saber que ele existe. Ele não tem a consciência. Após o aborto, o que me leva a crer depois da minha pesquisa é que o bebê ele não tem a sua individualidade e ele continua no estado de alegria, de felicidade natural que ele já tinha pela eternidade atrás, antes da sua não existência. Ele não sabe o que ele está perdendo. De fato, ele não sabe o que ele está perdendo. Ele está satisfeito. Ele não se vê como um indivíduo, ele não fica amargurando pelo resto da eternidade como as pessoas que vão para o inferno. Mas ele também não sabe a felicidade plena de ver a face de Deus. Então, ele é privado da felicidade plena e também privado da amargura de ir para o inferno e da condenação. Você está privando ele 100% da vida espiritual. Entende? Com relação ao caráter eugênico, é até complicado de explicar o que eu penso sobre isso. Porque na sua fala já dava para perceber que era óbvio que isso é ridículo. Abortar uma criança com síndrome de Down. Porque o descobridor do que causa a síndrome de Down, ele era pró-vida. Então, não tem nenhuma lógica. A criança com síndrome de Down, ela tem... Oi? Pois é. É tudo demoníaco demais para mim, essas coisas. Porque os caras pegam a obra do cara, destroem e ainda usam para defender uma coisa tão horrenda. E ainda mais para uma criança com síndrome de Down, que ela tem um defeito, ela tem alguma deficiência mental, algum déficit motor, etc. Mas ele não deixa de ser um ser humano por causa disso. O debate com pessoas que defendem o aborto em anencéfalos é um pouco mais complicado, porque ele está falando de sistema neural, de neurônios, essas coisas todas, e dizendo que não existe telencéfalo, não existe cérebro, não existe sistema nervoso. Existe sistema nervoso. Só que o debate ele é mais complicado porque ele existe um sistema nervoso reduzido. A criança com síndrome de Down tem um sistema nervoso normal, que pode ajudar com que ela viva quase normalmente depois de determinado tempo. E se você escolhe matar, se você escolhe, a criança nasce com defeito, você escolhe matar, isso é claramente eugênico. É tipo você escolher se uma criança vai nascer numa família pobre e você matar a criança com a família pobre, que é o que acontece. A Planned Parenthood foi criada por causa disso. Eles queriam que as mulheres de periferia tivessem mais acesso ao aborto, e aí abortassem mais, e aí tivessem menos pobres. Era a ideia que eles tinham. Não é à toa que as primeiras clínicas de aborto foram instaladas nas periferias, porque era um projeto claramente eugênico. Racista, eugênico, racista porque nas periferias dos Estados Unidos basicamente é povoada por negros. Hoje em dia, talvez não tanto, mas bem no início do século isso era claro. E para pessoas pobres. Então, é tudo muito complicado. Quando se trata de moral, a discussão sempre o buraco é mais embaixo. Sempre você está tratando de uma coisa que não tem como você alterar. É uma coisa que ela já existe. A discussão ela só leva você a descobrir as coisas. Você não produz nada moral.
Você não produz nenhum conhecimento novo de moral. Você só faz descobrir aquilo que Deus criou na sua perfeição. Respondido, Joana? Bom, mais alguém tem alguma outra pergunta? Sim, senhor. Você veja que são os organizadores quem estão pegando o seu pé, mas tudo bem. Eu acho que é rápido. Eu espero que seja mesmo. Eu. Então, é o seguinte. Primeiro comentário, né, a respeito do que o Joana perguntou. O próprio catecismo eu até conferi, né, que diz o seguinte, a essas crianças abortadas, né, assim, devemos confiá-las à misericórdia de Deus. Né? Agora é o seguinte, tu falou sobre eugenia, e era dentro disso aí, na verdade, assim, porque o aborto, bom, ele é muito mais amplo do que um simples ato de matar uma pessoa, não. Tem implicações sociais, e, né, espirituais, e por aí vai, como tu bem explorou. E é o seguinte, eu fico pensando, bom, a gente está dentro de uma guerra de linguagem, né? Guerra de linguagem. Então, você quer despersonalizar o feto, então você começa a inventar. Não, é uma bola de sangue. Né? É um pedaço de tecido, qualquer coisa assim. Né? Aí eu lembro, você fazer essa referência só literária, que tem um personagem de mitologia que chama Procusto, né? Procusto é a cama de Procusto, que ele é tipo como se fosse um bandido, e que ele pega as pessoas e coloca na cama dele. Só que quem não se adapta, né, se você for maior ou menor, ele corta as pernas ou os braços para se adaptar, entendeu? Ou seja, isso é uma grande imagem da intolerância, digamos assim. Né? E eu acho que a gente vive mais ou menos como se fosse uma morfina de Procusto, sabe? Tipo assim, vai brutalizando as realidades de maneira lenta, e você não vai sentindo, mas isso tem consequências assustadoras, assim, que você for... A pergunta é a seguinte... Vem. A pergunta é essa. Que, na verdade, poderia ser, assim, contribuições mesmo, assim, das pessoas, até. Que é o seguinte, na tua visão, tu percebe que essa luta, digamos assim, como é que seria mais eficaz de a gente combater isso, entendeu? Combater essa cultura abortista e tal. Se é simplesmente, bom, eu digo assim, de concentrar as forças, né? Se é pela linguagem, se é pela medicina, né? Argumentos científicos, se é, enfim... argumentos morais, religiosos, entendeu? São várias frentes de combate que a gente pode exercer, né, nessa temática. Eu digo assim, tua visão, né, enquanto quase doutor, né? Entendeu? Então, eu acredito que não existe uma frente de batalha que você possa definir como prioritária. Porque existem, não necessariamente, tipo, você vai deslocar esforços, fala em questão militar mesmo, você não vai deslocar esforços de tipo, o exército ataca nessa fronte, 90% de soldados, outros 10% só em outra parte. Não existe isso. Não existem frentes de batalha que eu vou tratar de maneira diferente. Existem campos de batalha que eu vou abordar de maneira diferente, na minha visão. Por exemplo, se eu estou num simpósio católico e eu estou falando para católicos, para ensinar a católicos que isso que o aborto é errado, ou então ensinar essas coisas, se eu tiver num evento católico conservador, por exemplo, onde as pessoas, eu presumo que elas já são contra o aborto, eu só tenho como objetivo informá-las, eu vou abordar o máximo de informações possíveis. Eu vou abordar a embriologia, eu vou abordar a moral da igreja, eu vou abordar leis, eu vou abordar tudo. E aí eu vou munir essas pessoas de armamento para que ela possa debater. Se eu for, por exemplo, debater com uma pessoa que faz algum curso da área de biológicas e tal, eu vou ter um trabalho extremamente voltado para a parte biológica e argumentativa mesmo, científica, pragmática mesmo. Na parte de humanas você tem que debater também. Além dessa parte, aí você trabalha com a linguagem. Você tem que mostrar que a linguagem e a retórica é falaciosa por si só. Não é uma coisa que depende de mim. É uma coisa que, se você mover essa argumentação... Enfim, existem ambientes e ambientes que você tem que usar a abordagem diferente para abordar esse assunto, né? Uhum. Então, aquelas exposições públicas
Ah, entendi o seu ponto. No sentido macroscópico, né? Tipo, qual seria falando em sentidos militares normalmente, o combatente perfeito para qualquer ambiente, sabe? Tipo, ele está armado para qualquer ambiente. Aí vai depender do seu preparo. Vai depender da forma como você quer fazer as coisas. Porque a mulher que eu falei da missão S-Fiel, que ela é militante pró-vida, ela não, que eu saiba, ela não tem nenhuma formação biológica, etc. E ela consegue converter as mães e levar para, além de levar para dentro da igreja, consegue fazer com que elas não cometam esse aborto. Você deve se municiar da maneira que lhe é conveniente. Se você é um estudante de medicina e você gosta da argumentação biológica, vá atrás de argumentação biológica, vá atrás de coisas que você vai conseguir trabalhar melhor para convencer as pessoas. Exatamente. Não na sua zona de conforto. Eu não usaria essa palavra. Mas na sua zona de melhor habilidade. Na zona que você... Não é que você vai estar confortável em defender aborto na área que você domina. Mas você consegue ter uma articulação melhor nessa área. Porque você está atuando. Se uma pessoa é formada em filosofia, ela tem que estudar a formação do significado das formas como são abordadas o aborto, das palavras, o significado de cada palavra. Por que o bebê, ele nunca é chamado de bebê dentro do útero da mãe? Por que ele é chamado de embrião, depois é chamado de feto? Porque você quer desumanizar. Então, dependendo da sua área, você vai se municiar da melhor maneira, de uma maneira que seja mais efetiva. Entendeu? Eu não acho que existe uma área melhor. Tipo, se você for médico, você vai ser um bom pró-vida. Não, eu não acho isso. Eu acho que você depende do local, da forma como você se arma para travar essa batalha. Como eu falei, eu não sou uma pessoa especialista nisso e tal. Só é um tema que me interessa. As pessoas que me cercam, elas sabem que esse tema me interessa. E já me interessa há bastante tempo, desde antes de eu fazer medicina. Então, eu preferi me armar dessa maneira, estudando a teologia, estudando as leis, essas coisas todas, para expor aqui para vocês e mostrar da melhor maneira possível e mais católica possível que eu consegui. Temos espaço ainda para mais uma pergunta? Pois não? Boa noite a todo mundo. Só dando um complemento do que tu falou e do que a Joana tinha falado, o Padre Paulo Ricardo ele tem uma explicação dele que ele fala a respeito dos fetos, né, quando abortados, e que não necessariamente eles vão para o inferno, assim como ele falou, não tem como ir para o inferno, então realmente a gente confia na graça de Deus. E aí me lembrou uma passagem, quem quiser conferir, né, no livro do Apocalipse, o capítulo 6, a partir do versículo 10b, ele diz assim: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Aí ele continua assim: a cada um deles foi dada então uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Então aqui nessa passagem está tratando daqueles que foram perseguidos e mortos e, por conta do Evangelho, foram mortos, né? Então, se Deus dá a misericórdia e a graça de ir ao céu àqueles que foram martirizados, por que não aqueles que foram martirizados por conta de um discurso ideológico? A respeito disso também, quando você estava tratando a respeito de um cânon do Código de Direito Canônico, tem os 3 aspectos do pecado, né? Porque eu sou catequista e eu tenho que estar preparado para tudo, né? Hoje em dia a juventude está complicada e saia justa é o que eu lido o tempo todo. Então, tem os 3 aspectos do pecado. Por exemplo, quando uma mulher comete o aborto, tem que ser analisado. Que é o primeiro, quando ela pensa em cometer o ato do pecado. O segundo, é quando ela quer cometer o ato. E o terceiro, quando ela comete o pecado, o fato. Outra coisa que eu queria comentar a respeito, assim, que a gente fala da moral, né? Acho que é na coleção Primeiros Passos da série O que é Moral, que eu estava lendo, do professor Otaviano, alguma coisa. Socialista é horrível, o livro é um lixo. Mas tem algumas coisas que ele fala importante. E a respeito da moral, ele trata o seguinte: a moral ela é formada de 2 coisas. Aquilo que o indivíduo recebe da sua formação
pessoal, em sociedade, costumes, valores, e aquilo que ele trata como bem. Então, hoje o que eu vejo, né, principalmente hoje como eu lido muito com jovens, o que eu vejo é que a constituição do argumento, ela é toda ideologizada desde da formação enquanto criança. Então, desde criança a gente ensina as nossas meninas e os nossos meninos que ela tem que usar uma sainha curtinha, ela tem que usar uma botinha, ela tem que se maquiar, ela tem que botar um batom. Se é um menino, ele tem que ter um jeitinho assim, ele tem que ser um macho alfa. A gente ensina, às vezes a gente não percebe, mas como eu lido muito com jovem, eu consigo perceber que eles chegam muito assim, eles são bombardeados de informação, hoje criados, como diria Darcy Ribeiro, por uma televisão e um computador socialmente irresponsáveis. Então, hoje, por conta disso tudo, a gente não consegue perceber e não consegue enxergar que o que esse discurso ideológico está fazendo, ele está tentando transformar a moral antes judaico-cristã, agora está sendo transformada numa banalização, numa libertinagem, como vocês falaram. E só para completar, agora eu queria fazer uma pergunta, não, mas é simples, é porque eu não sou da área de medicina. A respeito, você falou que é tratado, eu lembro quando eu estudei uma cadeira de direito que falava sobre essa questão do feto, né, até a 22ª. E eu não entendi o porquê exatamente, até a 22ª não é considerado aborto e só a partir da 22ª semana em diante. Obrigado. Caramba, realmente foi uma pergunta que eu não esperava. É relativamente simples de responder. É porque eles estabeleceram um ponto a partir do qual não dá para negar que é uma vida. Simples assim. Tipo, não é que antes dessa 22ª semana não seria uma morte. A partir dessa 22ª semana não tem discussão. Entende? Se não tem discussão, é óbvio que é uma morte, então não precisa ficar batendo boca nesse sentido. Só que aí vem outro ponto. Se você estabeleceu um ponto e disse, a partir desse ponto é certeza que é morte, não significa que antes não é certeza. É certeza que não é morte. Entende? Não significa que antes dessa 22ª semana é normal. Só que até isso é ideologizado. Eles estabelecem esse período para com que você pense que a partir daqui é morte, então antes não é. Então pode. Entendeu? Tudo. É uma convenção, exatamente. E é uma convenção muito arbitrária e muito conveniente para os objetivos dessas pessoas.